Olá, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe que os deuses me castigam com todo o rigor se amanhã a essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu moço e entrou no deserto caminhando por um dia. Chegando ao pé de Giesda, sentou debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, ó Senhor. Tire a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados. Vamos orar nesse instante? Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor e pelo teu cuidado através das nossas vidas. Queremos te suplicar por essa porção da tua palavra, que tu possa estar falando poderosamente, ó Pai, através desse texto, e para isso usa as nossas vidas como um mero instrumento, porém muito bem afinado nas tuas mãos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Tiago, ele disse que Elias, ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E mesmo assim ele orou para que parasse de chover, e parou de chover. Depois ele orou para que voltasse a chover, e voltou a chover. E é justamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, a respeito desse Elias. Não somente do Elias poderoso, que ele orou para que descesse fogo dos céus, mas do Elias que, como eu, como você, é sujeito a várias fraquezas, a vários momentos de dificuldades. No texto que nós lemos, Elias estava passando por uma dificuldade muito grande, pois ele havia sido ameaçado de morte e ele teve medo. Ele ficou assustado, ele ficou temeroso e ele orou da seguinte maneira ao Senhor: já basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. E às vezes eu fico pensando, e talvez pode ser o seu questionamento nesse momento, por que um homem como Elias, ele orou pedindo a morte? O texto que nós lemos aponta para 3 razões pela qual Elias possivelmente poderia ter pedido a morte para si. Primeiro motivo que Elias pediu a morte para si é que ele esqueceu das maravilhas que Deus havia operado no passado. Quando nós voltamos algumas páginas desse livro aqui de 1 Reis, mais específico lá no capítulo 17, versículo 4, nós vemos que Elias, após ele ter orado, pedindo para que cerrasse os céus e que levantou uma grande fome naquele país, durante um bom período, Elias ele foi alimentado por corvos, que levavam pão e carne no seu bico, e assim Elias era tratado, sustentado por corvos enviados pela mão de Deus. E é interessante que isso nos arremete a outro texto, lá em Êxodo capítulo 14 até o capítulo 16, que são 2 passagens bem distintas, que quando o povo passa a pé enxuto no Mar Vermelho, alcançando uma grande vitória, derrotando os exércitos de Faraó, mas dias após eles
passam por um local que não tinha água e eles começam a murmurar e reclamar a Moisés que o que eles estavam fazendo naquele lugar. E é interessante, isso nos leva a pensar que mesmo grandes livramentos, mesmo feitos extraordinários que acontecem na nossa vida, lamentavelmente o ser humano tem a memória curta. É mais fácil nós lembrarmos das tragédias, é mais fácil nós lembrarmos das dificuldades do que muitas vezes lembrarmos das bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ter um coração agradecido, nós precisamos estar expressando e lembrando as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. E eu fico pensando, na nossa vida não é diferente. Como que nós esquecemos das maravilhas que Deus tem operado no nosso passado? Basta surgir a primeira dificuldade. Nós esquecemos das montanhas que escalamos quando entra a primeira pedrinha no nosso sapato. E nós precisamos meditar a esse respeito. Que o senso de gratidão não pode ser apenas em alguns momentos da nossa vida, mas é necessário que seja um estilo de vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um segundo motivo pelo qual Elias pediu a sua morte, que Elias ele não somente se esqueceu das maravilhas que Deus havia operado no seu passado, como também ele estava se esquecendo das maravilhas que Deus havia operado no presente, na sua vida. Deus esqueceu daquilo que Elias se esqueceu, melhor dizendo, Elias se esqueceu do que Deus havia feito no seu presente. Capítulo 18 aqui de 1 Reis, Deus realizou através de Elias 2 feitos extraordinários num único dia. Ele concedeu a vitória naquele desafio contra todos aqueles profetas de Baal, no qual Elias orou e desceu fogo do céu que consumiu não somente o sacrifício, mas também a água jogada naquele sacrifício, a lenha e até inclusive as pedras na qual foi montado o altar. Foi restaurada a devoção que havia sido perdida daquele povo, e eles declararam a uma só voz: só o Senhor é Deus. E depois desse momento, Elias ele olhou para o céu e ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem ao longe, e ele se preparou porque a chuva veio após 3 anos e meio de estiagem. Nós podemos ver que tantas vezes no nosso dia a dia nós reclamamos de várias situações que nos advêm. A insegurança política no país, independente se você é de direita, se você é de esquerda, questão do desemprego, questão da segurança, questão da saúde. E é interessante que a murmuração acaba se tornando um hábito nas nossas vidas. Nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar de tudo, reclamar, como diz a letra do hino 429, que falamos do mau tempo, do frio ou do calor, mas bem melhor seria falar do nosso Salvador. Eu estava coletando alguns dados aqui cedido pela Anthropos Consulting, que fala a respeito do Brasil, da grandeza do nosso país, não somente por ele ser o 5º maior em extensão territorial, mas ele fez uma matéria bastante interessante falando a respeito
da abundância de recursos naturais que contém no Brasil. Um dos maiores aquíferos de água doce, reservatórios de água doce subterrânea, se encontra no Brasil. 97,3% das crianças de 7 a 14 anos no Brasil estão na escola. O mercado editorial no Brasil é maior que a Itália. Ou seja, mais de 50 mil títulos novos a cada ano entra no mercado. Que muitas vezes nós só sabemos reclamar. Nós só sabemos falar da pandemia, nós só sabemos falar da política, nós só sabemos falar da quarentena. E até mesmo da própria quarentena, você já parou para pensar que nesse tempo que você está passando por uma reclusão social, como muitas pessoas, no meu ponto de vista erradamente, assim chamam, mas você está reservado, mas você nesse período você está perto de quem? Da sua família. É um período que a igreja, mesmo longe dos templos, tem buscado mais ao Senhor, tem lido mais a palavra, tem orado mais, tem confortado uns aos outros. Há pouco eu ainda estava me preparando para estar gravando essa mensagem. Eu recebi uma ligação de uma irmã dizendo que estava com saudade da nossa família, com saudade nos cultos, mas que eles estavam firmes em Jesus. Então, tem as situações ruins? Tem. Mas nós precisamos entender que tudo existe um propósito debaixo da terra. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio que depois dessa quarentena, depois dessa pandemia controlada, normalizada, Deus estará trazendo um renovo para a igreja do Senhor aqui no Brasil. Que grandes coisas estão por vir e nós temos que aguardar firmes os resultados vindo da mão do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos ter um coração agradecido. E muitas vezes as nossas reclamações nos impedem de enxergar a mão de Deus agindo nas nossas vidas. Seja uma pessoa motivada, que a sua motivação seja contagiante. Lembre das maravilhas que Deus tem operado no passado. Lembre das maravilhas que Deus está operando aqui no presente nas nossas vidas. Uma outra razão pela qual Elias pediu a morte, que ele havia se esquecido das maravilhas que Deus tinha reservado para o seu futuro. É interessante que, se nós seguirmos a história aqui de Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vemos um fato bastante interessante, que Elias, ele não se sentia melhor do que os seus pais, e por isso, no texto que nós lemos, aqui de 1 Reis, capítulo 19, ele pediu para Deus a sua própria morte. Só que Deus, na sua bondade, Deus tinha algo muito maior, algo muito melhor para a vida de Elias, que no final da sua carreira, Deus não permitiu que ele experimentasse a própria morte. Diante dos olhos de Eliseu, uma carruagem de fogo arrebatou seu servo Elias e o levou para o céu, sem estar experimentando a própria morte. E faz lembrar que muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus contidas na Bíblia. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem reservado para nós.
Havia um mendigo que ele, durante um bom tempo, ele esmolava numa esquina movimentada da Índia e ele tinha um grande sonho, que ele desejava ser milionário. Ele desejava encontrar um grande tesouro e assim ele está saindo daquela situação miserável. Infelizmente, aquele homem, com o passar dos anos, ele acabou morrendo e morreu esmolando. E para surpresa de todos, que anos mais tarde, depois descobriram que no lugar onde ele estava sentado, justamente naquela esquina onde ele pedia esmola todos os dias, havia sido enterrado um grandioso tesouro que pertencia a um sultão. E incrível, aquele homem passou tantos anos pedindo esmola, sentado literalmente em cima de um tesouro. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, amados, nós agimos como esse homem que pedia esmola. Nós contemos a palavra de Deus ao nosso acesso, nós temos pessoas que nos ensinam a respeito da palavra de Deus, só que muitas vezes fazemos vistas grossas a tudo isso. Nós ignoramos os ensinamentos da palavra de Deus e muitas vezes estamos vivendo numa miséria espiritual, diga-se de passagem, porque pelo fato de esquecermos das maravilhas que Deus tem para nós no futuro. É como se nós também estivéssemos pedindo esmola sentado em cima de um grandioso tesouro. Não é isso que Deus espera para você. Não é isso que Deus tem reservado para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim, que como está escrito, que aquilo que o olho não viu e nem o ouvido ouviu e nem jamais passou no coração do homem, é o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo maravilhoso reservado para o seu futuro. Basta você crer. Basta você tomar posse para a sua vida. Você se aproximar e se apropriar das promessas contidas nesse livro. Para que as preocupações do seu dia a dia, a ansiedade que muitas vezes brota no seu coração, não venha fazer você esquecer das maravilhas que Deus operou no seu passado, das maravilhas que Ele está operando no presente e das maravilhas, com certeza, baseadas na fidelidade de Deus, nós estaremos recebendo no futuro. Que possamos estar abrindo os nossos olhos para ver que o Deus que agiu no passado é o Deus que está agindo hoje. E é o Deus que estará agindo, com certeza, no seu futuro. Que possamos refletir a esse respeito e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Pai, porque nós nos alegramos nas Tuas promessas. Promessas essas que têm nos fortalecido, têm nos ajudado a crer no Seu nome. Promessas essas que têm nos ajudado a seguir em frente, quando muitos estão cabisbaixos sem saber para onde ir. Ó Pai Santo, vivifica a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, ó Pai. Libera a cura para os enfermos, ó Pai, restaura aqueles que estão perturbados, que necessitam da Tua cura, ó Pai. Sê com todas as autoridades civis e militares, sê com os nossos governantes, abençoe os nossos médicos, ó Pai. Sê com todas as pessoas que têm trabalhado para que esse país continue sendo essa grandeza que ele é, ó Pai. Mas nós nos rendemos ao Teu poder, ó Pai.
e declaramos a sua glória porque Tu és santo. Cuida de nós, Senhor. Glorificado seja Seu nome em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.